Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 19 de março de 2020, meio-dia e 13, inicio agora o programa Radar. E, pessoal, as iniciativas gratuitas como o Radar, na mira do trader, o cenário em texto, o cenário em vídeo e o grupo gratuito do Telegram irão até amanhã. Semana que vem tem imersão. Aí, deixa eu ver aqui no meu calendário. Semana que vem a gente não faz a dedicação total aos alunos, né? Aí voltaremos no dia 30 de março. Ok? Então hoje e amanhã as iniciativas continuam e espero que sejam úteis para você que me ouve. E nesse momento de turbulência eu volto a dizer, consultem amigos, pessoas, converse com o seu assessor, leia o máximo que você possa, ouça outros profissionais e aí forme a sua opinião e tome a sua decisão, porque realmente tem momentos que sem falsa modéstia aqui, é muito fácil operar. Você vê 2, 3 padrões, 4 padrões apontando para o mesmo lado, o fluxo também, fundamentos descontados ou para operar na venda. Então, às vezes é mamão com açúcar. O momento é de terror na bolsa. É ou não é, né? Então, você tem um estudo, tá, um sinal, uma série de coisas apontando para um lado, no outro dia vem um gap e é como se viesse um tsunami e complicasse tudo. Em um momento futuro, espero que breve, as coisas devem se normalizar, uma redução de volatilidade, movimentos mais previsíveis, mas ainda temos uma situação bastante volátil onde o coronavírus é o personagem principal. Então eu trago aqui a minha opinião, baseado no que eu conheço, no que eu acho, eu espero que seja útil a você que me ouve. Bom, nós temos um cenário misto, né, no exterior. Inglaterra, uma alta leve, Espanha um pouco maior, Alemanha leve queda, França leve alta e na Ásia foi queda generalizada. Destaque para a Coreia, caiu 8,39, isso porque dizem que está contendo a doença, né? Imagina se não tivesse. E a China, como sempre, caindo menos. A bolsa da China nem aparece mais para mim aqui, uau. Bom, vamos ver aqui o índice DAX. As bolsas estão numa região descontada, com o sinal de fundo do dia 16 ele se mantém, mas ele não está acionado. O que eu acho que as bolsas em geral precisam? Pelo menos 2, 3 dias de queda em sequência, com acréscimo de volume, aí sim a gente pode afirmar que é um fundo. Então, a mínima do movimento que foi marcado dia 16 está preservada no índice FTSE, mas ainda não tem algo mais concreto, um início de desenvolvimento de um padrão altista, um pivô, ou algo do gênero. Aí nós temos aqui a Bolsa da França. Não, uma leitura parecida, a mínima do dia 16, 3632 conservada, mas nós não temos um sinal ainda, algo, apesar dessa leve alta que nós visualizamos. Perfeito? Falando do petróleo crude oil WTI. E ontem nós tivemos uma aula, né, a primeira aula falando sobre o fluxograma, a lógica por trás da metodologia Top Traders. Agradeço a todos os alunos que não estiveram online. Quem não estava, fica gravado na área de alunos. Ok? E teve alguns alunos me escreveram dizendo que acham que a gente deveria adiar a imersão, suspender. Amigão, quem se programou para assistir dias 24 e 25, muitas vezes a pessoa está de folga, tem banco de horas, então quer dizer que a Top Traders ela tem que ser impedida de trabalhar porque o mercado está em queda. Né? Tá tudo funcionando, as casas de research que só deram furada, os fundos estão funcionando, que caíram 90%. As corretoras que travaram, você via lá 2 ordens, ordem duplicada, não conseguia ver teu financeiro, aí a Top Traders tem que adiar a imersão. Então, é uma questão de bom senso, né? Foi um problema sistêmico do mercado, nós estivemos todos os dias aqui. Em respeito aos alunos, a imersão ocorrerá normalmente, né? Então é um momento adverso, mas a gente vai manter o nosso calendário absolutamente normal em respeito ao pessoal que vem conosco aí, é cada uma, né? Então ela vai ocorrer normalmente. Caríssimos, nós temos aqui no petróleo WTI
pelo menos um sinal se fechar daqui para cima, que seria um arame de fundo. A mulher grávida em japonês, isso em Nova York. Então, para todos os alunos que se matricularam, a imersão ocorrerá normalmente. E o Brent não está atualizando aqui para mim, que estranho. Como eu falo, são problemas sistêmicos, né? Brent Crude Oil, deixa eu ver se... aqui é uma outra... Mas aqui dá pra gente fazer também. Tá subindo, mas o Brent... Bom, estaria subindo de leve aqui. Deixa eu ver no investing.com. A gente tem muitos problemas em softwares ainda, problemas em... É um caso sério aí. Deixa eu ver aqui em commodities. Aqui no aplicativo eu sei onde é. Aqui no... Deixa eu ver aqui. Índices de futuros. É diferente aqui no aplicativo do... Acho que deve ser aqui em commodities. Ó. Vamos ver. Então, olha que doideira, né? Para falar o português bem claro. O WTI, por isso que eu gosto de consultar, eu tenho um monte de fontes aqui. Então, o WTI, que a gente estuda pelo TradingView, tá 23,90. Aqui tá 24,34. Deve ter algum delay, enfim, tá correto. Subindo 16%. Aqui subindo 7%, mas o que importa é o valor. Alguns fecham quando fecha o mercado americano e alguns viram meia-noite. Até aí tudo bem. Agora vamos ver o Brent. 26,63. Vamos ver aqui. Uma das minhas fontes do Brent não está funcionando. O que eu costumo observar aqui que é o CFD. Ó, então o valor está correto. Está na região de 27 dólares, só que a alta é maior. A alta é de em torno de 7%. Então nós temos sinais aí de reação, no caso aqui formaria um arame cross no Brent Crude Oil, que é negociado em Londres. Enquanto vos falo aqui, a bolsa está reagindo fortemente, a gente já olha, especialmente no Brasil. Aí nós temos as criptomoedas, vamos ver o comportamento. O Bitcoin, eu comentava sobre as máximas, eu comentava sobre uma compra com stop abaixo da mínima anterior, nesse dia 16, em torno aqui de 5 mil dólares, né? Não estopou nesse dia, nem nesse dia, nem nesse outro, então é uma compra que segue, eu acho que com stop abaixo da mínima do dia anterior. O Litecoin eu vejo uma situação semelhante. Uma compra agressiva com stop abaixo da mínima do dia anterior. A mesma... Eu acho que ainda dá para entrar, inclusive. A mesma leitura para o Monero. No caso do Monero, se ele romper 41,735, acho que tende a acelerar a alta. E temos o Ethereum. Em dólar também. No caso aqui um ponto que poderia acelerar na minha visão, 13469. Então, que tem uma espécie de arame e está desenvolvendo, eu acho que criptomoedas indicam compra. Falando das bolsas americanas, nós temos aqui o VIX. Talvez seja uma distribuição para voltar até a média, é a minha interpretação. Temos o EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York. No gráfico semanal a gente percebe uma sombra inferior, distante da média, quando a gente traz por diário. Porque na minha visão, pessoal, a conversa no mercado vai ser assim, caramba, como estava barato a 20 dólares. Só que aí já vai estar 30.
Aí, quando tá aqui nos 20 dólares, é cenário de terror, é de fim de mundo, é de quebra sistêmica e tal. Quando bate nos 30, caramba, por que eu não comprei a 20 dólares? É a minha interpretação, para quem tem caixa. Eu posso estar certo ou estar errado, mas pela minha experiência, a interpretação seria essa, né? Aí nós temos o Dow Jones, que é o índice das 30 maiores empresas do setor industrial. O martelo de ontem ele continua válido, porque a sua mínima aos 18.917 está preservada. Para ser acionado, teria que fechar acima de 20.489. Aí temos o S&P, né? A máxima que aciona o martelo em fechamento 2.453. Eu particularmente gosto quando tem dois padrões em sequência iguais ou parecidos, no caso aqui 2 martelos, mesmo que a sombra inferior desse aqui seja menor. Eu acho que reforça a leitura, né? E nós temos um spinning top, por quê? No caso do índice Nasdaq, porque nós temos sombra inferior e superior. Onde seria o acionamento? Na máxima de ontem a 7.183, ou seja, está acionando nesse momento. Então nós temos algo novo, principalmente no índice Nasdaq. Perfeito? O que falar então de Via Varejo, VVR3? Olha, Via Varejo está extremamente descontada, recomendada por vários analistas com gaps que estavam abertos há muito tempo aqui, ó. Então todos esses gaps aqui de maio foram fechados, gaps de fuga naquele momento, né? Se fechar daí para cima formaria uma pinça, que é um padrão de compra. Perfeito? Aí temos o DI. Copom ontem cortou os juros em 0,5% e indicou o fim dos cortes, apesar de boa parte do mercado colocar em dúvida. Aí o juro faz essa loucura aqui, né? Rompe. Pô, juro, pessoal, o tamanho dos candles do DI. Cara, um candle desse, ele engloba mais ou menos, acho que 1 ano de negócios. Se você pegar a amplitude. 6 meses, vai. Por exemplo, de agosto a março, enfim, 5 meses. Você pega 3 dias, dá 1 ano de amplitude. É um momento... Daqui 300 anos vão lembrar disso aqui. É uma loucura absoluta, né? É até difícil ler um gráfico desse. Tem uma sombra superior, mas está inclinado para cima, enfim. E nós temos o IFNC cada vez mais pressionado. Só que aquele padrão, vai fora da banda, dentro da banda, o que seria interessante? Um fechamento acima de 7.857, especialmente amanhã acima da máxima de hoje, 7.875, né? Ou o camarada que compra, ele se posiciona por assimetria, chance de perder menos e ganhar mais após o movimento corretivo esdrúxulo e exótico, né? Aí nós temos YouTube. YouTube parece, né, tentar um movimento aqui de acumulação, candles bem riscados. Ontem, por exemplo, o acionamento de um padrão de compra se daria acima de 24,25. Se romper, seria um sinal forte, mas como a mínima de hoje ela foi abaixo da mínima de ontem, mas está adentrando o território das bandas de Bollinger, eu acho que é uma situação favorável à compra, mas se daria tecnicamente amanhã um fechamento acima da máxima de hoje, que por enquanto é 23,17, mas talvez seja mais alta. Bradesco também, aparentemente, uma luta aqui para formar fundo. Eu trabalho com aquela ideia do fundo anterior, no caso aqui R$21. Tecnicamente, a compra se daria acima de 21. Agora, quem arrisca comprar abaixo por assimetria tem um preço mais descontado e um risco maior. Simples assim. E aí, Banco do Brasil. BBS3. A gente pode usar a base do fundo anterior, 26,56, então é setup, mesmo no intraday.
Aquela história da base do fundo anterior. E talvez fechando assim forma um martelo. Né? É ingênuo até falar candle de reversão. Em condições normais vamos ver se o mercado entra aí num patamar dito normal. E aí nós temos Petro e Vale. Petro 4 reagindo, né, em linha com petróleo. Nós temos aqui o 11,08 ontem 10,87, 10,85 hoje. Então nós podemos de repente apontar um rompimento falso dessa região. Talvez consolidação de um fundo, é uma hipótese. Petrobras bem descontada, e nós temos Vale. Né, a Vale ainda conserva plenamente esse candle e talvez passe por um processo aqui de acumulação. Eu, entre a compra e a venda, se eu fosse obrigado a decidir, eu compraria. Perfeito? Então faltou a gente falar de dólar, índice, Ibov. O dólar, né? O dólar tem uma estrela cadente ontem, aí onde está circulado. Não. O acionamento técnico da estrela cadente dar-se-ia, ou seja, ocorrerá se houver um fechamento abaixo de 5,057. Candle de hoje, apesar da alta, não colocou em xeque a máxima de ontem. E no intraday, apesar do repique, voltou a trabalhar abaixo da média da LTA. As médias aqui estão uma luta, né, para ver se cruza em modo venda. Elas estão praticamente flat nesse momento. E tem um esboço aqui, apesar de não ser uma figura tão clara, e acho que não será num momento tão turbulento quanto esse. Mas é um ombro, cabeça a ombro. Professor, onde é que está a neckline? O que a gente vai fazer? A gente apaga essa LTA, que está distorcida. Acho que a neckline, ou a reta pescoço, estaria mais ou menos aqui, ó. Seria essa a reta pescoço. Ok? Bova 11. Essa queda de hoje acho que distorce sim a ideia do gap de fuga, medida e exaustão. Em um mercado caracterizado pela histeria, porque assim, teve momentos aqui que o índice futuro bateu 61.450, estava caindo 7, 8%, e as bolsas americanas caindo meio. Aí você pode falar, putz, mas o Eduardo Bolsonaro atacou a China. Fato. Pesa. Davi Alcolumbre está com coronavírus, General Heleno também. Pode ser. Mas, putz, para cair, enquanto uma cai meio e a outra cai 8, quer dizer, nós somos sorteados, né? Então é um caso sério. Falando do gráfico, eu ainda entendo que um fechamento acima de 68.490 seria um sinal técnico, ou a gente marcaria a máxima de hoje a partir de amanhã. Quem entra hoje? No caso no BOVA, não no Ibovespa, que é um benchmark de referência. Quem faz a compra assimétrica, que vai para o pau mesmo, entendendo que tem risco, mas que tem desconto. E aí nós temos o mini índice. O mini índice ontem ele cravou mínima 63.520. Tecnicamente acionaria esse um martelo, um filhote de martelo com spinning top acima de 70.300. Vejam que a mínima do dia 16 é 70.280, quer dizer, é um ponto chave aqui mesmo, de repente dá até para marcar no gráfico. $70.280. E esse candle de hoje
talvez tenha rompido falsamente essa mínima, e por isso que está dando essa guinada aqui. Saiu de uma queda, né, de... Ó, qual foi o fechamento? Vamos fazer conta aqui. Qual foi o fechamento de ontem? Até a calculadora resolve dar pau aqui. É um... Ó, fechamento de a mínima de hoje. 61.450. Correto? A máxima de ontem... Máxima não, fechamento. 68.100. A gente está falando... Chegou a quase, né? A quase 10%. 9 com alguma coisa. 9,78. 9,77. Né? Quer dizer, quase... Se eu fizer menos 1 aqui... 9,76 de queda. Quer dizer... E nesse momento que deu 9,76, estava caindo 2 e pouco nos Estados Unidos. Quer dizer, nós fomos sorteados. Né? É um caso sério. Mas está ocorrendo aqui uma forte reação, provavelmente para buscar aqui os 70 mil pontos. No intraday, nós temos claramente rompimento falso de 63.520. Fora da banda, dentro da banda. Esse martelo foi acionado a 64.150. Está acima da média de 21. De repente vai cruzar aqui em modo compra. E nós teríamos um eixo de W a 64.400 que poderia, no mínimo, trazer o índice aqui aos 70 mil pontos. E no melhor cenário aqui aos 75. Só que para isso teria que romper essa LTB que determina os topos desde o dia 6 de março. Quer dizer, tem fortes emoções aí a caminho. Ok? Pessoal, então essa é a minha contribuição. Agradeço a todos. Um excelente pregão dentro do possível. Um forte abraço, meu muito obrigado. Valeu!